pedido de demissão no Atlético Mineiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar também sobre James Rodrigues, meio atacante que passou pelo São Paulo sem nenhum destaque, ele está de saída do León. O contrato com o time mexicano se encerra em dezembro e o León já deixou bem claro que não pretende renovar contrato, até por conta da Copa do Mundo de 2026. O meio atacante colombiano procura um clube. Caberia no seu time do coração? Na passagem pelo León na atual temporada, 14 jogos, 3 gols e 3 assistências. Para falar sobre uma bomba no Galo, nessa terça-feira, o Atlético anunciou que Bruno Mussi, CEO do clube CEO do Atlético desde 2022, está de saída. Ele fica só até 31 de dezembro, notícia que pegou a todos de surpresa, especialmente porque o Atlético está a poucos dias da principal partida da temporada. Em 22 de novembro, em Assunção, no Paraguai, o Galo enfrenta o Lanús, valendo o título da Sul-Americana. O Atlético deixou vazar que foi o Bruno quem pediu demissão, muito cansado de todas as pressões. Dá para contar que na metade do ano, no auge daquele episódio de cobranças de atletas em relação a salários atrasados, o Bruno ficou muito desgastado, porque os acionistas do Galo, incontentes com a gestão do funcionário, o Bruno sendo cobrado de todos os lados por atletas, empresários, entre outros, e no meio desse tiroteio houve um desgaste real. Partida contra o Bucaramanga também pegou bastante mal. Há quem garanta que Rafael Menin, um dos acionistas do Galo e filho do Rubens Menin, também não tem a melhor das relações com o Bruno Mussi. Essa informação não foi confirmada por nenhuma das partes. O que eu consegui ouvir é que o Bruno é super querido pelas pessoas mais próximas, alguém que chega ao Atlético primeiro para tocar as obras da Arena MRV. Em 2022 ele se torna o CEO do clube. E o Galo vai precisar buscar um novo homem forte, não só do futebol, mas de toda a estrutura do Atlético para 2026. O que você pensa sobre a notícia? Gosta da saída do Bruno? Quem você indicaria? Já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Lianco. Quero contar para vocês que o zagueiro do Galo vai voltar antes do tempo estimado. Quem garante é o pai do jogador Marcelo Vojinovic, que é também seu empresário. Antes de gravar esse vídeo, estava conversando com o Marcelo para entender como é que anda a recuperação do zagueiro, que passou por cirurgia no dia 10 de outubro. O Lianco teve uma ruptura no tendão de Aquiles do pé esquerdo. E embora o Galo não tenha divulgado prognósticos ou projeções de retorno, estima-se que um jogador profissional precise de mais ou menos 6 meses para se recuperar desse tipo de cirurgia. Ou seja, o Lianco voltaria a partir de 10 de abril. Mas por conta de todo o esforço que o atleta tem feito por conta dessa recuperação, com treinos e atividades no Galo e também dentro de casa, existe a convicção da família do Lianco de que ele voltará antes, talvez no mês de março, finalzinho de março, início do mês de abril, enfim, no final do Campeonato Mineiro, e o atleta deve estar à disposição. Lianco, que antes de se machucar somava 42 jogos e 4 gols na atual temporada, um dos capitães do time de Jorge Sampaoli. Para falar sobre esse momento do Atlético, primeiro a sua visão sobre esse momento atual, porque convenhamos, o 2025 não foi bom até a chegada do Sampaoli, que num primeiro momento foi fazendo ajustes, tentando trocar peças, rodar elenco, tentar gerar confiança para um monte de jogador que estava sem confiança. Como é que você encara este momento? Como é que o Galo chega para um novembro que é muito importante? Bom, Cirilo, não é muito diferente do que vocês estão cansados de opinar aqui dentro do programa, né? Eu acho que a chegada do Sampaoli foi um divisor de águas, né, para esse Atlético 25. Que tinha jogadores em baixa, sem confiança, né? Com poucas oportunidades, né? Um exemplo clássico é o próprio Bernard, né? Que com o Cuca era um jogador descartável, né? E após a chegada do Sampaoli, ele conseguiu recuperar não só o Bernard, mas grande parte desse elenco que estava com a desconfiança em alta em relação ao seu torcedor, né? Então a chegada do Sampaoli trouxe um alento importante, né? O time readquiriu a confiança no momento importantíssimo da temporada, né? Tá aí a final da Libertadores, da Copa Sul-Americana, contra um adversário dos mais tradicionais, né? Reeditando a final de 97, né? Na qual eu participei, né? E sei da força dessa equipe, né? Um time muito aguerrido, né? Que vai vender de fato um jogo
muito caro ao Atlético, né, daqui a 10 dias mais ou menos, né? Mas eu acho que é isso. O Atlético se encontrou num momento fundamental da temporada, prestes a jogar uma final de competição com grande chance para levantar um caneco, dando ao seu torcedor, nesta altura do ano, um alento, né, para a temporada 26. Ô Fabrício, não sei se na época que, nos clubes que você passou, você viveu algo parecido, porque assim, nós estamos falando de um trabalho que começou em setembro e que mudou tudo, né? Uma mudança geral, assim. Já chegou num ponto de um time que você jogava no meio dessa temporada, já no segundo semestre já, com jogos importantes, com decisões, com mata-mata. No caso do Atlético ainda teve o fator ainda mais pesado, que foi estar em meio a um mata-mata contra um rival de Copa do Brasil, na Copa do Brasil. Já chegou num ponto em que o elenco vira e fala assim, aqui não dá mais, mesmo que seja setembro, mesmo que seja agora, mesmo que tenha um clássico daqui a pouco, tem que mudar? Já passou, já aconteceu comigo várias vezes, né? No Brasil, agora tá dando uma melhorada, cara. Nossa época... Era pior? Era pior, era uma loucura, cara. E é ruim pra caramba, né? A gente não tem confiança nenhuma, vem treinador, muda o esquema, demora a pegar, mas chega uma hora realmente que, no São Paulo mesmo aconteceu isso, quando eu tava lá, e chegou uma hora que a gente se reuniu, cara, os jogadores, e falou, meu irmão, agora já passou todos os treinadores aqui, de renomado. Agora veio esse daí. Esse aí é o último que nós vamos queimar o cara que tem história aqui e tal. Na época, chegando no Muricy, falou, é a gente, cara. O agente assume. Isso também cai uma carga no jogador, né? Porque às vezes muito jogador gosta de muita muleta, né, cara? Toda hora, ninguém nunca erra, muita desculpa, tem muita gente assim. Poucos assumem o BO mesmo. Então, quando acontece isso, um treinador, dois treinadores, meu irmão, vai chegar uma hora que é a conta nos caras. E aí? E aí os caras... a gente acabou resolvendo e porque quem resolve mesmo dentro de campo são os jogadores, né, cara? A gente tem que abraçar, tudo bem, esquema tático envolve treinador, treinamento, um monte de coisa, mas o jogador, se não abraçar a causa, meu irmão, se não se dedicar ali, se não fizer direitinho, meu irmão, a coisa não anda. Tem treinador que salva? Não tem. Eu posso estar equivocado, mas em 2011 a gente ouviu o seu gol lá na Arena do Jacaré. O Wagner Mancini, eu acho que ele chegou no final de setembro. Foi. Cara. Ali passou Papai Joel, foi no final de setembro. Começou com o Cuca. Ele chegou no lugar do Emerson Ávila. Não sei se estava eu acho que foi Emerson Ávila, depois... Foram 4 treinadores do Cruzeiro naquela ocasião. Para apagar um incêndio no final de temporada. E a gente ouviu também o gol do Marques em 99, se eu não estiver enganado, trocou de treinador também, não foi? Era o Dario Pereira... E pra reta final foi o Humberto Ramos. Essa foi a estreia do Humberto Ramos, o mata-mata. O mata-mata. O Cruzeiro teve em 2011. Cuca, Joel, Emerson Ávila e Wagner Mancini. Mas quando acontece isso numa final de temporada, é bom, né, cara? A moral alta, os caras aumentam a confiança, e confiança pro jogador é tudo, né? Começa a usar todos os jogadores, o elenco fica forte. Uma reta final importantíssima. No caso do Sampaoli, a tecla que a gente vem batendo, né? Ele entendeu perfeitamente o ambiente que ele chegou, né? Ele chega para jogar um jogo de volta da Copa do Brasil, que o Atlético já perdia por 2-0 pro Cruzeiro, e o jogo na casa do Cruzeiro, no Mineirão, porque o Atlético já havia perdido na Arena. E aí ele vai meio que pro tudo ou nada, porque não tinha muito o que fazer, com pouco tempo de treino, ele teve uma data FIFA, e depois nas entrevistas ele falava, olha, tá pior do que eu imaginava. E aí, quando o Atlético anunciou o Sampaoli, eu falei, putz, a gente conhecia o Sampaoli de 2020. Saída de 3, linha alta, empurrando 5 jogadores na última linha defensiva do adversário. O que tomou de gol nas costas da linha defensiva era um Atlético muito ofensivo, porém desequilibrado. Tudo que não dava pra fazer. Aí, com 2 semanas, o Sampaoli arma um Atlético com a linha de 5. Time marcando lá embaixo, todo mundo no campo de defesa, abre mão do Hulk para ter um ataque mais rápido, de maior poder de marcação. Você fala, isso não é o Sampaoli, não. Então ele reequilibra o Atlético. Para tentar trazer e recuperar a confiança e não deixa de ser um all-in, um tudo ou nada às avessas, em termos de Sampaoli, e que acabou dando certo. E aí ele recuperou a confiança da equipe, uma defesa que passou a tomar menos gols, os resultados vieram, a confiança voltou, fisicamente ele rodou bastante, tem rodado bastante o elenco, está recuperando esse time fisicamente, a gente vê o Hulk entrando inteiro nos jogos. Né? O Bernard fisicamente recuperado, o Dudu tem jogado jogos em Belo Horizonte,
Então ele tá sabendo utilizar e dosando um pouco o Dudu também, que é um cara de muito arranque. Eu acho que a chegada do Sampaoli, ela foi primordial para a virada de chave do Atlético e para principalmente recuperar muita gente. Tem muito de Jorge Sampaoli nesse final de ano do Atlético. Eu tô com o Panzi nessa questão do fisicamente, né? Acho que esse é um ponto que virou a chave no Atlético, né? Um time que não conseguia competir, hoje consegue fazer aquela famosa pressão alta, né, Fabrício, que a gente tanto escuta falar hoje em dia, né? É o perde-pressiona já dentro da área do adversário, né? Já tá pertinho do gol, você ali, com a possibilidade de roubar, já fazer um gol, já criar uma chance, já de repente obter um escanteio, fazer uma pressão ofensiva, né? E o Atlético tem muito disso nesse final de temporada, no momento, volto a falar, importantíssimo, né? Chegando aí à final da Sul-Americana. Para fechar o assunto Atlético, que tem a ver com o Cruzeiro também, porque são dois times com focos diferentes até o fim do ano. E antes de a gente falar de um assunto nacional aqui. Marques, como manter o foco no Campeonato Brasileiro quando você resolveu o problema que estava todo mundo falando que você ainda tinha, que era a luta contra o rebaixamento, sendo que você tem daqui 10 dias, 11 dias, uma decisão da Copa Sul-Americana que vai falar se a sua temporada é boa ou é ruim. Como é que mantém o foco nesse momento? Olha, primeiro o Atlético virou a chave, né? De estar brigando pelo rebaixamento e de repente hoje brigando por uma vaga da pré-Libertadores, né? Obtendo as 2 próximas vitórias, né? E é muito possível isso, né? Jogando em casa contra o Fortaleza e o Bragantino lá em Bragança. Eu vejo o Atlético com totais condições de somar 6 pontos, né? E entrar de vez nessa briga aí por uma vaga na pré-Libertadores. Vejo esse jogo contra o Fortaleza importante, fundamental, né? A gente tem falado muito aqui de confiança e esse é o jogo que de repente com casa cheia, abraçado pela sua torcida, né? A festa dos 500 gols do Hulk, né? São componentes que deixam o ambiente positivo, leve, né? E conseguindo essa vitória, tenho certeza, o Atlético aumenta o seu grau, né? O seu grau de confiança para essa decisão que é muito importante para essa temporada, para a final dessa temporada.